Aí só faltou aquela parte do corinho. E o coronavírus não parou a igreja do Senhor. Não parou e não vai parar, não é, irmãos? Não parou e não vai parar. Inclusive, eu quero dizer para você que está na sua casa, olha, amém, né? É uma bênção poder fazer desse momento no seu lar um lugar de culto. Mas aqui está melhor, viu? Não é por nada, não. Louvar aqui no templo é muito melhor. É ou não é, irmãos? Responde para o pessoal que está lá de casa. Amém ou não? Amém. É muito melhor aqui. Então, glória a Deus por termos essa oportunidade. Mas aqui está melhor, tá bom? Então, você viu aí, né? O irmão Leomar pediu para eu reforçar. Semana que vem, o último culto dos jovens do ano. E você também não vai ficar na sua casa, porque aqui é muito melhor, tá bom? E o Bom de Bíblia, domingo que vem a gente vai ver qual equipe vai ser vencedora. Eu quero dizer para vocês que o pessoal está em polvorosa para ganhar esse concurso. Quem vai ser o Bom de Bíblia do ano de 2021? Bem, se você vier, você não só vai ficar sabendo, mas aqui está melhor, viu? É só para dar essa informação para você. Bem, cantamos muito aqui que somos guerreiros, que não vamos parar, vamos vencer. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. Essa é a grande coisa. Não é porque sou eu, nem é porque você, é porque nós somos o quê? Fala mais para o pessoal de casa escutar. Porque nós somos a igreja do Senhor. E é por isso que nós vamos parar. Porque nós somos no templo, nas casas, aonde formos. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome por isso. Porque somos a igreja do Senhor. Foi pela Tua igreja que o Senhor morreu. Foi pela Tua igreja que o Senhor enviou o Teu Espírito. E é pela Tua igreja que os céus estão trabalhando até hoje. Ó Deus, muito obrigada pela operação do Teu Espírito Santo. Continua movendo no nosso meio. Nessa noite fala ao nosso coração, Senhor, porque estamos aqui desejosos de recebermos mais de Ti. Repreende nosso inimigo, as distrações que ele coloca aqui em casa. Que o nosso olhar, que o nosso foco esteja em Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Bem, para a igreja vencer, nós precisamos de algo poderoso que Jesus enviou para a igreja. E o que Jesus enviou? Ele prometeu que enviaria quando Ele tornasse ao Pai o Seu Espírito. Então, nós não estamos lutando sozinhos, não estamos guerreando sozinhos, não estamos, sabe, na batalha sozinhos. Nós temos o quê? O Espírito do Senhor. Aleluia. E nós somos a igreja do Senhor. E temos o Espírito do Senhor. Ah, irmãos, não vai ter jeito para ninguém mesmo, não. Efésios 5, versículo 18. Hoje comemora-se o dia da Bíblia. Oh, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Você pode agradecer ao Senhor por ter essa palavra em Tuas mãos, por ter liberdade de ler, por poder comprar várias delas. Ah, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Nós Te agradecemos. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Ara está escrito assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia, a mensagem está escrito assim: não busquem alegria se embriagando com o vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Oh, glória. Você pode se sentar. Oh, Jesus, nós não estamos na batalha sozinhos, não. Nós temos o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus,
que o fortaleceu para cumprir a missão do Pai, ele foi enviado para a igreja do Senhor. Nós temos o Espírito Santo. As vasilhas da viúva que foi beneficiada por Eliseu estava cheia de azeite. 2 Reis 4:6 está escrito assim: quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. O azeite parou de correr. Antes da transformação, que a Bíblia vai falar da água em vinho, que aconteceu com as talhas, lá em Caná da Galileia, a Bíblia vai dizer que elas estavam cheias de água. João 2,7 diz assim: Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Depois da multiplicação dos pães, a Bíblia vai falar para nós que os cestos estavam cheios de pães e cheios de peixes. Está escrito em Mateus 14:20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Maria, de Betânia, tinha em suas mãos um vaso com um precioso bálsamo. A Bíblia vai dizer para nós que aquele vaso estava cheio daquele bálsamo precioso e ela tinha por finalidade derramá-lo sobre Jesus. Mateus 26:7 está escrito assim: aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. As taças, a Bíblia vai dizer isso em Apocalipse 5:8, que um dos 4 anciãos tinham em suas mãos, estava cheio de incenso. O texto de Apocalipse 5:8 diz assim: ao recebê-los, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. Eita glória! É muito enchimento, né? E eu disse aqui para vocês sobre recipientes cheios. Citei para vocês textos bíblicos aqui que falam sobre vasilhas cheias, talhas cheias, vaso cheio, taça cheia. E cheia de quê? Cheia de azeite, cheia de água, cheia de bálsamo, cheia de pão, cheia de peixe. Mas o que interessa a Deus, note bem, hoje, nesse dia de hoje, a palavra do Senhor, o que interessa hoje, não são os recipientes, não é o que porventura você tem nas suas mãos. Você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, talvez você está com uma talha aí cheia de água, ou quem sabe bálsamo, muito bálsamo, vasos de bálsamo em tuas mãos. Quem sabe você está aí com taças, vasilhas. Não, sabe? O que importa hoje não são os recipientes, não é aquilo que você está segurando nas suas mãos, não é o que temos em nossas mãos que hoje chama a atenção do Senhor para a sua igreja. Hoje, o que importa para o Senhor nessa noite não são os recipientes, mas sim as pessoas. O que o Senhor está interessado nessa noite não é sobre o que está do lado de fora, não é sobre o que você tem em suas mãos, mas o Senhor está muito interessado nessa noite sobre o que está dentro de você. O que está aí dentro é a grande questão hoje. Então a pergunta hoje é: do que você está cheio? Para pensar aí. Essa pergunta é retórica, mas responde para você mesmo. Do que você está cheio aí dentro de você? Você mesmo, meu irmão, que está me olhando, você está cheio de quê? Você chegou aqui hoje no templo, você está aí na sua casa, ou vai ouvir essa mensagem depois, não sei.
Bem nesse momento que você ouve essa palavra, o Senhor está te perguntando, você está cheio de quê? O que está aí dentro? O que está enchendo você? O que está te enchendo, marido? É a esposa? O que está te enchendo, esposa? É o marido? O que está te enchendo, filho? Filha? É sua mãe? É seu pai? O que está te enchendo, irmão? Do que nós estamos nos enchendo, igreja do Senhor? Do que a gente está enchendo? Do que nós estamos nos enchendo, igreja do Senhor? Hoje é noite de ceia do Senhor. É um momento que o Senhor está perguntando para mim e a você, do que, meu filho, do que, minha filha, você está cheio nessa noite, do que você está se enchendo? Esse questionamento Paulo fez à igreja de Éfeso com essa afirmação que lemos hoje. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Do que vocês estão se permitindo encher? Você está cheio de quê? O que está aí dentro? Do que você está se enchendo, igreja do Senhor? O que você está enchendo, igreja, que tem o Espírito do Senhor? Do que você está se enchendo? Paulo disse, de vinho? De vinho, não se embriaguem de vinho. De vinho. De pecado. Está se enchendo. De demônios. De maldade. De hipocrisia. Do que você está se enchendo? Paulo diz, enchei-vos. A outra tradução diz, deixem-se encher pelo Espírito. As Escrituras estão nos falando, deixe-se, meu povo, se encher pelo Espírito do Senhor. Deixe-se encher pelo Espírito. Nós recebemos o Espírito Santo quando reconhecemos a Jesus Cristo como seu Senhor. Amém? Eu vou fazer essa pergunta de novo, o pessoal de casa ouvir, para eles saberem que o culto aqui está melhor. Nós recebemos o Espírito Santo quando reconhecemos a Cristo como Senhor. Amém, igreja? Amém. Amém. Nós recebemos. O Espírito Santo está conosco. Amém, igreja? Amém. Amém. Ele está com você. Amém, igreja? Ele guia você, não guia a igreja? Amém. Isso. Ele é o selo da promessa? Está enfraquecendo, vamos de novo. Ele é o selo da promessa, igreja? Amém. Ele é a certeza de que pertencemos ao Senhor? Amém. 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 E Paulo está dizendo para o povo de Éfeso, ele não somente é aquele que veio habitar entre vocês, que veio marcar você, selar como pertencentes ao Senhor. Ele não somente está com vocês, guiando vocês, orientando vocês. Não somente isso, mas Ele está também conosco, para que nós venhamos nos encher dEle. Olha, e talvez seja por isso que as canções ficam falando, Espírito vem, vem, e muitas, às vezes você fica assim, não, mas o Espírito já veio, e eu estou cantando Espírito vem, que esquisito. Talvez esse Espírito venha, Espírito vem me encher mais, entendeu? Você está aqui comigo, mas vem me encher, vem Espírito, vem me encher, vem tomar conta de mim, vem Espírito. É o que Paulo está dizendo, irmãos, nós temos o Espírito, nós somos a igreja do Senhor, mas não para por aí, o Espírito quer nos encher. Ele quer nos encher. Então nós nessa noite precisamos buscar compreensão sobre essa vontade do Senhor. O que Deus está querendo nos dizer quando Ele fala que é para nós nos enchermos do Espírito Santo. O título dessa mensagem é Enchei-vos do Espírito. O que o Senhor está querendo dizer? Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
O primeiro passo para nós compreendermos essa noite que o Senhor está querendo nos dizer com esse texto é entender. Opa! Aí, tá vendo, igreja do Senhor? E ninguém vai parar a igreja do Senhor. Deixa soltar os foguetes, irmãos. Nós não caminhamos pelo que vemos nem ouvimos. Somos a igreja. O primeiro passo para nós compreendermos esse texto é a gente entender o significado dessa ordem. Enchei-vos do Espírito. Isso é confirmação, irmãos. Isso é poderoso. Você está entendendo? Está te chamando a atenção. Para nós entendermos o significado desse texto. O que a Bíblia está querendo dizer para nós quando ela nos ordena que nós venhamos nos encher do Espírito. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui nesse texto, que existe um contraste aqui. Claro. A Bíblia aqui é bem clara para mim e para você, no sentido de dizer que a embriaguez é pecado. Não, pelo amor de Deus, você tem o Espírito Santo. Não se embriaguem de vinho. Você tem o Espírito, se encha dele. Nós não precisamos disso. Tá, eu não preciso, você precisa? Não. Nós temos quem? O Espírito. Podemos nos embriagar. A versão que eu li no início diz assim, beba à vontade. Beba até você ficar cambaleando, trocando os passos, falando em línguas. Bebe até o povo achar que você perdeu o juízo. Fica bêbado do Espírito, sabe? Até você não ser compreendido pelos homens. Embebede-se do Espírito Santo. O que o Paulo está querendo dizer quando ele fala que não embriaguem com vinho no qual a contenda? Ele está querendo mostrar para nós que é incompatível uma vida marcada pelo pecado e uma vida cheia do Espírito. Não tem jeito. Ou você vive o pecado, ou você vive cheio do Espírito. É incompatível, são duas coisas, duas realidades que não convivem juntas. São incompatíveis. Para que você seja cheio de pecado, você tem que romper com o Espírito. Para que você seja cheio do Espírito, você tem que romper com o pecado. Não tem jeito, é incompatível. É necessário dizer não para o pecado e sim para o Senhor, para que nós possamos nos apropriar daquele poder, daquela autoridade para vencermos o pecado. Quantas vezes você está numa luta aí sozinho com o seu pecado, você sabe qual que ele é, você sabe o nome dele, você já pediu a Deus várias vezes para te perdoar e não entende o que acontece. Quantas vezes as pessoas falam comigo, eu nem falo mais sobre isso com Deus, nem oro mais. Eu já entendi, é a minha fraqueza. É a minha debilidade. Olha aqui, deixa eu te falar. Deus já enviou o Espírito dele para a igreja. E você só vai vencer essa realidade na força de quem? Do Espírito do Senhor. Você já observou que quanto mais nós buscamos de Deus, menos desejo nós temos pelas coisas da carne? Mas quanto mais nós nos afastamos das coisas do Senhor, mais a carne vai falando alto. É isso, meu irmão, tá duro para vencer esse pecado? Encha-se do Espírito. Tudo que Jesus viveu na terra, mesmo sendo ele justo, a Bíblia diz que ele viveu no poder do Espírito para nos dar exemplo. Nós não temos condição de viver a vida de Deus sem o Espírito Santo. Por isso Paulo está dizendo, se vocês estão necessitados de se embriagar de vinho, eu tenho uma boa nova para dizer para vocês, tem algo melhor que Deus enviou. Ele não enviou só o seu Espírito para estar conosco, para ser o selo da promessa. Ele enviou o seu Espírito para que nós venhamos ser cheios dele. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo diz na embriaguez a contenda. A palavra grega para contenda, dissolução, libertinagem, dá a ideia de descontrole e desperdício. Sabe? Na embriaguez há desperdício. Na embriaguez há descontrole. E é verdade, a pessoa quando ela está embriagada, ela perde, não é, o controle sobre os efeitos do álcool, não é assim que acontece?
E o texto está dizendo, isso é um desperdício de palavras, um desperdício de vida, um desperdício de atitude, um desperdício de sentimentos, é um desperdício, é um verdadeiro desperdício. Às vezes a pessoa embriagada, ela não sabe nem o que ela fez. Um desperdício de vida, de palavras, de emoções, de atitude, de comportamento. Desperdício. Uma vida onde predomina o pecado é um verdadeiro desperdício. É uma vida jogada fora. Viver sob o domínio do pecado é um desperdício. Um verdadeiro desperdício. Por outro lado, a pessoa que vive se enchendo do Espírito Santo, ela não perde o controle de si. Pelo contrário, ela passa a ser controlada por Deus. Aí sabe aquele negócio que você fala, se eu sou estupim curto, quando eu vi, pum, já foi. Ou não tem nem estupim. Eles costumam falar que baixinho fica nervoso rápido, porque o sangue sobe rápido. E sobre mim eu não rejeito isso. Em mim o Espírito pega mais rápido. Eu encho mais rápido. Eu não quero aceitar essas máximas sobre a minha vida. Porque quanto mais de Deus eu tenho, mais do Senhor, mais controlada por Deus eu sou. Sabe? Mais eu tenho domínio de mim, domínio próprio. Aí aquela hora, sabe? Eu tenho andado assim, na hora que eu vou sentir raiva, eu falo, me enche do Espírito, Senhor, me enche do Espírito. Aí vem um negócio de novo, eu falo, hoje eu acho que eu falei me enche do Espírito umas 30 vezes. Senhor, me enche do Espírito. Jesus, me enche do Espírito, Jesus. Jesus, me enche do Espírito. Eu estou precisando me encher mais do Senhor, para me ser menos reativo, para eu ser menos carnal, para eu desperdiçar menos a vida que o Senhor prometeu para mim. Eu preciso mais do seu Espírito. Então, quando o Espírito começa a nos encher, nós passamos a ser controlados por Ele, e nós começamos a experimentar o domínio próprio, começamos a ter mais autocontrole, mais razão, mais boas palavras, mais distante do pecado e mais pertinho de Deus nós vamos chegando. Glória! Quando você vai se enchendo do Espírito, sabe o que está acontecendo com você? É mais vida que você está, sabe, absorvendo. É mais vida, é mais plenitude de vida, é mais abundância de vida que você está desfrutando quando você vai se enchendo do Espírito Santo. Não tem jeito de viver a vida que Deus tem para nós sem o Espírito. Ele não nos enviou o Espírito à toa. Nós precisamos do Espírito Santo. Por isso de manhã você devia acordar e já dizer, bom dia, Espírito Santo. Não tem o livro do Benihim? Bom dia, Espírito Santo. Ele descobriu a senha, ele entendeu a companhia que ele não pode perder de vista. É a do Espírito Santo. Nós precisamos desfrutar da companhia do Espírito, da presença do Espírito, da manifestação do Espírito. Ele não está conosco apenas para dizer que somos do Senhor. Não, Ele está conosco para nos encher da vida de Deus. Esse Espírito maravilhoso que Deus nos enviou, Ele conhece as profundezas de Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração, Ele tem um acesso, irmãos, assim, que é um negócio fenomenal, sabe? Quando você se envolve com Ele, você fica sabendo tudo do céu, o céu com você, você com o céu, e o céu começa a descer, e você começa a subir, e é aquela coisa maravilhosa, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo, a santidade não predomina. Quantas vezes você fica aí tentando vencer o pecado, achando que é posição, postura, força sua? Não é. Sem Ele você não vai conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo para viver a vida de Deus, para vencer o pecado. E se você se encontra hoje prostrado por causa do pecado, eu te digo nessa noite, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, é somente com Ele que nós venceremos a carne, venceremos ao pecado, venceremos ao diabo, venceremos ao mundo. A igreja do Senhor vence pelo poder do Espírito Santo que habita em nós.
Mas encher do Espírito não é uma atitude isolada, não, irmãos. Tipo assim, eu vou lá e dou uma tragada no Espírito. E pronto, enchi. Nossa, mas eu já fui batizado no Espírito Santo, já estou cheio. Não, eu já fui lá e... Aleluia, eu senti aquela respirada, aquela tragada no Espírito e já estou cheio. Não é assim não, irmão. Se você encher um dia, quer saber que no outro dia tem que encher mais. Essa vasilha tem que ser cheia todo dia. Esse enchimento não acontece de uma vez por todas, não. Ele é contínuo, porque ele é vivencial, ele é experiência de vida, ele é diário. Todos os dias eu preciso me encher do Espírito, todo dia. Todo dia. Não é porque você recebeu o Espírito que você é cheio dele não, tá? E eu estou para te dizer, se você não tem gozado dessa experiência, está perdendo muita vida de Deus. Está aí, ó, lutando, suando sangue, à toa. Porque Deus está olhando e falando assim, eu já enviei meu Espírito, só está faltando entendimento, só está faltando compreensão. Eu já enviei o meu Espírito. Então, ser cheio do Espírito não é uma coisa que acontece de uma vez por todas, não. É constante, é ininterrupto, é contínuo, é diário. Ontem eu posso ter dormido com um nível mais um pouco acima, mas hoje eu preciso de novo. Aí ele vem enchendo, vai enchendo mais. Todo dia tem mais, todo dia tem mais. É contínuo, eu dependo dele para viver a vida de Deus. Nós somos selados pelo Espírito Santo de uma vez por todas? Sim, fomos selados. Mas agora, dia após dia, todos os dias, eu preciso experimentar o poder desse Espírito me envolvendo e permeando todas as áreas da minha vida. Eu preciso da ação desse Espírito todos os dias. E isso só vai acontecer se nós permitirmos que ele venha nos encher. Você não se enche de Espírito, não, irmão. Aqui está o Espírito Santo, você vem aqui e bebe. Estou cheio, não. É ele que vem te encher. À medida que você vai se abrindo para ele, à medida que você vai reconhecendo a sua necessidade dele, à medida que você vai anelando por ele, desejando por ele, ele vem te encher. Oh, Deus, Espírito Santo. Me enche, Espírito. O enchimento é diário. O enchimento é diário. É todos os dias. Você já se encheu hoje? Você está cheio do quê? Ah, estou com raiva. Nossa, eu estou com uma raiva. Poxa vida, mas tem coisa melhor. Paulo falou, gente, tem coisa melhor que vinho, tá bom? Vocês estão embriagando com vinho para quê? Para esquecer os problemas? Para ter um minuto de sossego, para ter alegria que nós temos o Espírito. Tem coisa melhor, sabia? Você está cheio não sei do que, eu só sei de uma coisa, tem uma coisa melhor, é o Espírito. E como que eu posso ser cheio do Espírito? É a pergunta que você deve estar fazendo, né? Tá, já entendi. Preciso dele. Para vencer, para romper. E aí, como é que eu faço? Olha, você quer ser cheio de Espírito? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Eu não estou brincando, não estou falando sério. Às vezes eu brinco, mas é séria a minha brincadeira. Você quer ser cheio de Espírito? Quer mesmo? Fala para ele. Fala para ele, ô Espírito Santo. Estou querendo aumentar o nível. Meu nível está abaixo demais. Estou a fim de aumentar o nível. Aumenta. Mas o negócio que você vive lá na sua casa, o nível com o Espírito Santo assim, ó. Aí chega aqui na igreja, você quer assim, sabe, transbordar. É o louvor, é a palavra, é a oração, é a unção. Não, é você e ele lá na sua casa. Porque aqui é só continuidade do que está acontecendo lá. E se na sua casa você negligencia o Espírito, você emudece o Espírito, você não o reconhece, não vai ser aqui que você vai ser cheio dele. Aqui você pode se quebrantar, se derramar, e ele vem com a sua graça. Mas não é aqui que você vai aumentar seu nível, não, irmão. É lá todo dia, é todo dia. É diário. Então fala para ele.
Ô Espírito, aqui ó, eu não estou sentindo nada, eu não estou nem entendendo isso. Foge a minha compreensão. Aqui eu estou ouvindo essa palavra e estou pensando no jantar, na conta que eu tenho que pagar amanhã. Estou aqui com a minha mente lá nas Arábias. E nesse momento eu oro que o Espírito Santo traga a sua mente cativa à obediência a Cristo Jesus. Porque o diabo faz isso, está te distraindo, né? Está começando a catar borboleta aí? Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Fala para ele. Eu quero ser cheio. Espírito, bom dia. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheia. Na hora que você lembrar de novo, na hora que o pecado vier forte, Espírito, eu quero ser cheia. Eu quero ser cheio. Espírito, fala para ele. Fala para ele. Irmãos, cante isso. Começa a cantar, Espírito Santo, enche a minha vida, pois de ti eu quero ser. Qual mais canção tem do Espírito aí? Santo Espírito, enche a minha vida. Vocês cantaram essa música? Pois é, pois com Cristo eu quero brilhar. Oh, Santo Espírito, eu não estou sentindo nada, mas estou ministrando para a minha alma. Santo Espírito, enche a minha vida. Canta. Canta que você deseja. Espírito vem, Espírito Santo, oh Espírito vem, me enche, Espírito Santo. Oh, que o marido vier te encher a sua paciência, você já está mirando ele, você fala, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ele não vem sozinho não, ele está vindo com o Espírito vem. Irmãos, nós precisamos começar a ter atitudes. Então, cante isso, diga isso para as pessoas. Na hora que você mandando uma mensagem para a pessoa que eu estou a fim de aumentar o nível. Aumentar o nível? Como é que é na empresa? Não, o nível com o Espírito. Você já parou para pensar nisso? Não, fala disso para as pessoas. Eu estou querendo ser cheio do Espírito. Eu estou orando, eu estou falando, eu estou cantando. E continuamente eu estou dizendo, Espírito, me enche. Oh, Espírito, eu quero mais, eu quero mais. Fala sobre isso. Repete isso. Vai dizendo sobre isso até que, de repente, a coisa começa a acontecer. E você vai começar a se encher desse poder, dessa graça, irmãos. Oh, meu Deus, essa é a experiência que o Senhor quer para a sua igreja. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Como? Falando entre si com salmos e hinos, cânticos espirituais. Você acha que vai ser cheio do Espírito assistindo Big Brother? Ponto. Você sabe. Desse negócio aí, você não vai ser cheio do Espírito nunca. Mas eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Irmãos, deixa eu te falar. Se fosse $1 milhão, você ia ler, tá? Mas eu estou para te dizer que é mais que isso. Assim como eu estou para te dizer que o culto aqui está melhor do que aí na sua casa. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Como? Falando entre vocês sobre isso, com hinos, cânticos espirituais. Cante isso, louve sobre isso. É desse jeito que as coisas vão acontecer, é gerando ambiente, sabe? Para que o Espírito venha nos encher. Nós precisamos gerar ambiente. Você acha que depois de uma brigona lá com seu marido, o Espírito Santo vai vir? Não, talvez na hora do choro, do perdão, do quebrantamento, talvez ele... Mas antes disso, não. Tem que ter clima. Cante, prepara a sua casa para a manifestação do Espírito Santo. Como? Preparando o ambiente com hinos que exaltem a pessoa dele, que o entronizem dentro da sua casa, que exaltem o seu nome, que elevem a sua alma. É desse jeito que somos cheios do Espírito. Cantando, entronizando o Senhor. Ele diz, não se embriaguem com vinho, sejam cheios de Espírito. Como? Dando graças continuamente a Deus por todas as coisas. Irmãos, dificilmente uma pessoa murmurona vai ser cheia do Espírito. E é muito pelo contrário. Geralmente quem é cheio do Espírito é muito grato. Então, abre a sua boca abençoada e começa a bendizer, a agradecer, porque isso vai gerando um ambiente espiritual para o enchimento do Espírito.
É assim que a gente invoca a presença, o enchimento dele. Sabe? O texto diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, seja cheio do Espírito, abaixando sua bola, sujeitando-se ao seu irmão, sabe? Isso está falando de ego. Deixa o Espírito Santo prevalecer. Para com essa coisa de ficar criando rixa e problema. Diminui a bola, peça. Quando você se vê nessa condição, fala assim: Espírito, vem me encher. Ele está precisando, está achando que o nível baixou, Espírito. Dá uma enchida aqui, porque olha onde que eu já estou. Já estou falando mal, já estou criticando, já estou achando que eu sou melhor que o outro. Então, Espírito, me enche. Aumenta o nível aqui. Hoje é noite de ceia do Senhor. É de pedir perdão, não é? Quando é momento de ceia, não é momento de pedir perdão a Deus? Não é momento de pedir perdão uns aos outros? A noite da ceia não é uma noite de reconciliação, uns com os outros e com Deus, não é isso? Então também é hora da gente pedir a Deus perdão por negligenciarmos o Espírito, por emudecê-lo, por endurecer para Ele. Quantas vezes o Espírito Santo, Ele está querendo agir na nossa vida e nós o negligenciamos, damos as costas para Ele, achamos que nós não precisamos da ajuda dEle para viver a vida de Deus. Nós dependemos. Olha, marque essa frase aí no seu coração. Vida cristã é vida no Espírito. Não tem jeito. Você quer ser de Deus? Você quer ter muito de Deus? Você quer ser instrumento de Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser reconhecido como um servo e uma serva de Deus? Então, não tem jeito. Vida cristã é vida no Espírito. Não é na força do nosso braço, mas é no Espírito Santo do Senhor. Não existe vida com Deus sem a ação do Espírito Santo. Irmãos, do contrário, para que o Senhor o enviaria? Ele foi nos enviado para que não somente sejamos marcados e guiados por Ele, mas para que sejamos cheios dEle. Nós precisamos nos encher do Espírito e nos perder nele, e nos achar nele, e sermos abençoados pela vida dEle, pela abundância dEle, pela graça dEle, pelos mistérios de Deus que estão contidos nele, para nós. Eu quero perguntar para você hoje, você está cheio de quê? Enchei-vos do Espírito, está no plural. A gente acha, quando lê a Bíblia, que a experiência de ser cheio de Espírito é coisa para um ou outro. Isso é coisa ali para o irmão, aquele ali, aquele lá. Não, encham-se do Espírito. Deixe-se encher. Está no plural, é para todos nós. É uma realidade que Deus quer que você viva, meu irmão. Você que chegou aqui e não estava nem querendo vir à igreja. Essa é a realidade que Deus quer para você, que você seja cheio do Espírito. E eu peço ao Senhor, no meu coração, no mais profundo do meu coração, que esse desejo venha te incomodar de uma maneira tal que você não consiga ficar sem falar: Senhor, me enche. Que você fale sobre isso, que você ore sobre isso, que você fale sobre isso com as pessoas, que você cante isso e que você seja cheio e cheia do Espírito cada dia mais. Sabe, nós podemos ser cheios de coisas boas ou ruins, vai depender do que a gente está alimentando. O irmão está fraco, aí está comendo capim. Vai ficar fraco mesmo, hein? Se alimentar da palavra, você vai ficar fortinho. Você vai ficar robusto. Você vai ficar pronto. Mas a palavra está sendo dada em cheios do Espírito, igreja do Senhor. Isso é para mim, é para você, é para nós. É para a igreja do Senhor, que sejamos cheios de Espírito Santo todos os dias. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Você pode começar uma semana diferente hoje. Você está querendo algo novo? Está pensando que vai vir no início do ano? Vai vir hoje. Se você começar a clamar: Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito Santo. Vem, Espírito, mude as coisas de lugar. Vem, toma seu lugar. Vem, Espírito, me guia. Vem, Espírito, me conduz. Vem, Espírito, vem, Espírito. Vem, Espírito.
Quem vai se enchendo do Espírito Santo, começa a viver a vida de Deus com graça e não gemendo. Quem começa a se encher do Espírito, faz a obra do Senhor com alegria e não com pesar. Quem vai se enchendo do Espírito se dispõe, não se acovarda. Quem vai se enchendo do Espírito não vive para si mesmo, mas se dispõe a agradar ao Senhor e não ao pecado. Deus quer que nós venhamos ser cheios do Espírito. Hoje, eu quero que você feche seus olhos nesse momento. É impossível viver a vida de Deus sem o Espírito. Do que você anda cheio? O Espírito quer nos encher, irmãos. Ó Espírito Santo, doce Espírito de Deus, Espírito maravilhoso, majestoso, poderoso, ó Espírito. Que esse seja o clamor da alma do seu povo, mesmo que não compreendam o Senhor, que os olhos se abram para essa verdade, que os ouvidos se abram para essa verdade, que o coração se desperte para essa verdade. A minha oração nesse momento é em nome de Jesus. Espírito Santo, eu poderia aqui cantar uma canção. Eu poderia aqui nessa noite pedir que as pessoas viessem ao teu altar e se curvassem diante de ti, pedissem perdão por estar negligenciando o Senhor na caminhada, estando esquecendo que o Senhor veio para nos controlar, nos dominar, nos guiar, nos encher. Oh Deus. Mas eu sei que o Senhor vai fazer isso, não somente agora. Eu sei que o Senhor vai fazer isso não somente nesse momento, eu sei que essa palavra vai ecoar. Eu sei que esse meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nessa noite vai para a sua casa e vai pensar que eles poderiam estar vivendo uma vida melhor do que eles estão vivendo se eles estivessem dependendo do seu Espírito, se eles estivessem enchendo o Senhor. Quantos corações estão cheios de tantas coisas ruins, de tantas coisas más. Quantos corações estão tão dominados pelo pecado, mas nessa noite teu Espírito está aqui para nos libertar das algemas do pecado, da prisão. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ele é a saída, Ele é a resposta. Ele já foi enviado. Ó Espírito, ó Espírito. Você pode dizer: enche-me, 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 enche-me. Diga na sua casa, onde você está, aqui nesse lugar. Fala para Ele: enche-me. Governa meus pensamentos, as minhas ações. Predomina no meu coração. Enche-me, Espírito, enche-me, enche-me, enche-me. Até transbordar. Enche-me, Espírito. Como um sopro. Vem, Espírito. Cante para Ele. Cante a sua canção. Não importa se você está desafinado, se você não sabe cantar. Fala para Ele. Fala para Ele que você está cansado de viver a vida na força do seu braço. Fala para Ele que você não consegue sem a ajuda dEle. Peça ao Pai perdão por ter silenciado essa voz tão doce em seu coração. Ó Espírito, perdoa-nos. Perdoa-nos pela negligência. Perdoa-nos pela dureza do nosso coração, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos o Senhor. Queremos pensar em Ti, cantar para Ti, sonhar com o Senhor, proclamar a Tua verdade. Queremos o Senhor em nossas vidas. Ó Espírito,
Quantas famílias precisam ser tomadas pelo Senhor? Quantos lares em desacordo agora? Parece que não existe saída e solução, mas o Senhor está aí, esperando ser convidado para entrar. Enche-nos, Espírito. Quantos pais estão vivendo um relacionamento difícil com seus filhos, não sabem como educá-los, não sabem o que fazer. Ó Espírito, nós clamamos, Espírito. Muitas vezes não sabemos o que dizer, não sabemos o que fazer. Espírito, nos ajude. Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, 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 Santo. Não há santidade sem o Espírito, não há santidade sem o Espírito, não há santidade sem o Espírito. Oh, Santo, quebranta os corações, quebranta os corações, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor veio convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ó Espírito, quebranta o nosso coração. Correrei para ti quando tiveres dilatado meu coração. Ó Espírito, traz quebrantamento, traz quebrantamento, traz conversões de corações, conversões de corações. Pais se convertendo aos filhos e filhos se convertendo aos pais, esposos se convertendo a esposas, Senhor, famílias se convertendo ao Senhor, irmãos se convertendo à tua igreja, Senhor, se convertendo a ti. Reconciliação. Oh Espírito, Espírito. Rabanabashoria. Grande canta Ramanaya. Saria Shoria Turifla Ramanaya Sai. Sayarana Shoria Flaramana Manasarianta. Aurea. Essa é a canção da nossa alma. A canção Ramanayara da alma. E falamassou, Espírito. Vem envolver a tua igreja, vem envolver a tua igreja, vem envolver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu preciso do Senhor lá na minha casa. Espírito Santo, eu preciso do Senhor no meu trabalho. Espírito Santo, eu preciso do Senhor nos meus negócios. Espírito Santo, eu preciso do Senhor na escola. Eu preciso do Senhor nas minhas finanças. Eu preciso do Senhor no meu relacionamento. Espírito. Diga, eu quero me encher, eu quero me encher, eu quero me encher. Diga, eu quero me encher, Espírito.
quero me encher. Eu quero me encher. Eu quero me encher. Começa pedindo perdão ao Espírito Santo. Peça perdão. Fala para Ele. É momento de reconciliação com o Espírito. Reconcilie-se com o Espírito de Deus. Reconcilie-se com Ele. Peça perdão. Perdão, perdão por viver uma vida sem o Senhor. Perdoa a tua igreja, Senhor. Perdoa-me. A começar de mim, quebranta os nossos corações. Quebranta os nossos corações. Quebranta, Senhor. Você pode ficar de pé. Você pode colocar a mão no seu coração. O Espírito Santo quer te dar uma experiência com Ele. Você entendeu? O Espírito Santo quer te dar uma experiência com Ele. Fala, eu quero. Eu quero. Eu quero uma experiência nova com o Espírito. Levante as suas mãos para o alto e diga, eu quero. Senhor, eles querem receber. Eles querem receber. Eles querem receber. Senhor, eles querem receber. Aleluia. Oh, Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Diga, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar, diga sua glória, sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio
Deus e Espírito Santo, nós declaramos que queremos do Senhor, que queremos mais da sua vida, que queremos mais de Ti. Nos apropriamos dessa verdade. E no nome de Jesus, por essa verdade, nós nessa noite vamos participar da ceia do Senhor. Amém.